Você já sabe da novidade? Tá por todo canto. Já saiu em todos os jornais. Tá todo mundo comentando. Pera, você ainda não sabe? É Jesus, ele... Graça e paz a todos aqueles que estão aqui, graça e paz a você que está nos ouvindo aí da sua casa, e graça e paz para aqueles que vão nos ouvir em algum outro momento. É muito bom nós estarmos juntos novamente, nós podemos celebrar a Deus, reconhecer sua grandiosidade. Sabe, hoje nós cantamos aqui uma canção que é algo que desde o meu tempo devocional, essa manhã, cedinho com o Senhor, Ele está falando ao meu coração, Ele está falando comigo, achei muito interessante. Tem um texto, na verdade nós vamos passar por ele, mas eu não vou me deter nele, mas é em João capítulo 14, e hoje de manhã, enquanto eu orava, adorava e tinha o meu tempo com o Senhor, esse versículo ecoou assim de uma forma bem intensa no meu coração, e agora nós acabamos de cantar essa canção que fala sobre Ele estar vivo, e porque Ele vive, nós também viveremos. É o final do verso 19 do capítulo 14 de João. Jesus diz assim: porque eu vivo, e vós, da mesma forma, vivereis. Porque eu vivo. Eu achei muito interessante essa afirmação de Jesus aqui. Jesus, Ele ainda não tinha ressuscitado dos mortos. Ele não tinha morrido e ressuscitado. Mas Ele diz, porque eu vivo. Ele é a vida. Essa é a realidade dEle. Ok? Ele vive porque Ele é a vida, e porque Ele vive, Ele é a vida, e nós cremos nele, nós também viveremos. Uau! Hoje de manhã o Espírito ministrou isso no meu coração de uma forma muito intensa, e depois, em algum momento, eu li alguém escrevendo isso. Eu não me lembro de algum grupo nosso, talvez, do WhatsApp, alguém escreveu essa frase. Da música, porque Ele vive, posso crer no amanhã. Aí a gente chega aqui e canta a música, porque Ele vive, a gente posso crer no amanhã. Isso é fantástico, boas notícias. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, quem está conosco na nossa transmissão, no nosso chat. Nem todo mundo que está na transmissão nós conseguimos ver, ok? Eu só sei que você está na transmissão se você se comunicar de alguma forma com a gente pelo chat aí da nossa transmissão, do nosso canal, ok? Então, se você está participando conosco, entre aí no chat, dê um alô. Se você é da família CPV, dê um bom dia aí para a família. Se você é amigo da família, diga um olá aí para a gente, para que nós possamos saber que vocês estão aqui conosco. Temos muitas pessoas aqui já participando, presente, pessoas de várias partes aqui do Brasil, não apenas aqui da nossa cidade ou da nossa região. Todos vocês são muito bem-vindos, ok? Eu não vou citar nomes aqui para que eu não possa deixar ninguém de fora, ninguém de lado, mas é muito bom ter a presença de cada um de vocês aqui com a gente. Hoje nós estamos terminando essa série que nós chamamos Extra. Se tem alguma coisa que nós estamos precisando ouvir, são boas notícias. Todas as vezes que nós ligamos a televisão, a gente se depara com uma quantidade de más notícias, muito maiores do que a quantidade de boas notícias. Se a gente fosse pegar as notícias que nós ouvimos e nós tivéssemos dois lados, né, uma balança com dois pratos, dois lados, e nós colocássemos de um lado as boas notícias, do outro lado as más notícias que nos são dados
pela televisão, a gente ia chegar à conclusão que nós temos muito mais más notícias do que boas notícias. Isso não significa que é porque a gente não tenha mais boas notícias do que más notícias, ok? Isso significa que as más notícias dão mais ibope. Então a minha primeira boa notícia dessa manhã é que nós vamos ter já no nosso retorno atividade com as nossas crianças também. O tio Samuel está ali, ok? Então se você está aí com seus filhos aqui conosco, se você tem crianças aí, até que idade, Samuel? Até 10 anos, nós vamos ter uma atividade ali na área de convivência da gente. Se você está com o seu filho e ele não está acostumado, leve-o lá para ele conhecer o ambiente, ele conhecer o tio Samuel, ele ver as outras crianças. Eu tenho certeza que vai ser um tempo muito bacana com eles, ok? Então, o tio Samuel está ali, ó, esperando, basta vocês se dirigirem para lá, ok? Veja, o céu tem boas notícias para nós. O céu tem boas notícias para nós. Esse foi outro texto que eu li essa manhã também. Ok, Senhor. Isso está fora do meu script, ok? Mas eu sinto que o Espírito Santo está falando isso comigo aqui. A gente precisa saber que o céu tem boas notícias para nós. Hoje de manhã, enquanto eu também adorava o Senhor, um dos textos que veio à minha mente, ao meu coração, para que eu pudesse ler, foi o texto de Apocalipse, capítulo 4. E João, ele diz que ele viu uma porta aberta nos céus após a primeira voz que falou com ele, como uma voz de trovão, essa voz e de muitas águas, essa voz é a voz do Senhor Jesus ressuscitado, sobe para cá. Ele subiu em espírito, e aí ele diz que ele viu um trono armado no céu, e alguém assentado nele. E eu quero dizer para você que essa é a boa notícia para nós, ok? O trono continua armado no céu. O trono continua armado no céu. E ele continua sendo ocupado. Ok? O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus Criador, ele está assentado no trono da história. O céu tem boas notícias para nós. E desde que a maior de todas as notícias nos foi declarada, nós estamos vivendo essa época de boas novas. É muito importante nós entendermos isso, ok? Por mais que a gente tenha ecos de más notícias ao nosso redor, e nós temos, ninguém aqui está dizendo que a gente deve negar as más notícias, fechar os olhos para elas. Nós precisamos entender que essas más notícias, diante das boas novas que nós recebemos, elas se tornam insignificantes, porque elas têm o seu tempo contado. Então, desde que nós recebemos a maior de todas as notícias, nós estamos vivendo essa época de boas notícias. A maior de todas as notícias é que Jesus está vivo, Jesus ressuscitou, e porque Ele ressuscitou, nós somos perdoados, e porque nós somos perdoados, nós podemos ser adotados. E aí eu queria que você pensasse um pouco, você que está aqui presente com a gente pudesse pensar um pouco, e você que está aí em casa também pudesse pensar. Você que está aqui, se você quiser conectar-se ao chat também para fazer esse exercício com a gente, você pode fazer isso. Eu queria que você pudesse escrever aí no chat, e você que está aqui, se não quiser escrever, pudesse pensar, diante dessas boas notícias de que Jesus ressuscitou, Jesus está perdoado, você está perdoado por isso, por Jesus, você foi adotado, qual seria a implicação direta disso para a sua vida? Diante dessas notícias, como você deve pensar a sua vida aqui e agora? Como você deveria viver a sua vida aqui e agora? Use uma palavra para definir isso. Uma palavra. Diante dessas boas notícias, Jesus ressuscitou. Ele está vivo. Porque Ele está vivo, você foi perdoado. Porque você foi perdoado, você foi adotado. O que isso traz para você? Use uma palavra. O que traz para você? Deixa eu ver no chat aqui. Alegria, paz. O que traz para você?
Vamos lá. Desfrute, ok, olha só que legal. Uma vida para ser desfrutada, muito bem. Exultação, alegria, esperança. Opa, o pessoal começou a responder agora aqui. Liberdade, amor. Vamos lá, o que mais? Tem isso aí, o que mais? Todas essas coisas realmente são realidades que vêm para a vida da gente. Exultação, fé, vida, certeza, pertencimento. Uau! Amor e esperança. Uma vida missionária, olha só a Bárbara. Obediência, amor. Muito bem, essas coisas e muito mais. Ok, eu vou aproveitar aqui já essa... Veja, eu quero deixar claro que todas essas palavras que vocês colocaram são realidades que vêm para a nossa vida. Ok? Quando nós entendemos essas boas notícias, Jesus está vivo, Ele ressuscitou, porque Ele ressuscitou nós podemos ser perdoados, porque somos perdoados nós podemos ser adotados. Isso realmente traz exultação, alegria, paz e todas as demais palavras que foram colocadas aqui. Mas uma das coisas que realmente traz para a gente, enquanto nós estamos aqui, enquanto nós estamos vivendo aqui, é essa consciência de que nós devemos viver em missão. Nós agora, como parte da família de Deus, como integrantes do seu reino, nós somos enviados para cuidar dos negócios do nosso Pai. Nós somos enviados para cuidar dos negócios do nosso Pai. O nosso irmão mais velho, o Senhor Jesus, Ele nos enviou para que nós pudéssemos continuar expandindo aquilo que Ele realizou. Sabe, eu já li de alguns irmãos, teólogos, pastores e etc., dizendo que essa questão da redenção não tem nada a ver com a gente. Quem efetivou a redenção foi Jesus, a gente não tem nada a ver com isso, eu discordo disso. Nós somos redimidos para nós carregarmos a redenção. Se nós tivéssemos sido redimidos e nós não tivéssemos que carregar a redenção, nós não precisaríamos estar aqui. Cada um de nós que fosse aceitando Jesus, poderíamos ser arrebatados. A gente não gosta de morrer, né? Então nós poderíamos ir sendo arrebatados, sendo levados para o céu. Para que permanecer aqui? Para que ficar no meio de más notícias? Para que ficar enfrentando as lutas e as dificuldades aqui? Veja, só tem um motivo para isso ser assim. Para você continuar aqui, para eu continuar aqui, é porque o Pai tem os seus negócios aqui. E Ele decidiu, e isso está decidido na criação do mundo, Ele nos criou a sua imagem, a sua semelhança, para que nós pudéssemos governar, reger a criação, através da sua autoridade. Deus faz isso por nosso intermédio. Deus faz isso por intermédio daqueles que foram criados à sua imagem e à sua semelhança. E Jesus, Ele é a manifestação plena de como Deus realiza isso através da humanidade. Mas aquilo que Deus realiza através de Jesus, Ele continua realizando através de mim e através de você. Então, nós somos enviados por Jesus, para que nós possamos continuar fazendo aquilo que Ele está fazendo, ou, se preferirem assim, para que Ele continue fazendo através de nós aquilo que Ele começou a fazer. Então nós estamos envolvidos com o negócio da família. Mas veja, nós não somos enviados de mãos vazias. Não somos mandados para realizar algo tentando fazer o nosso melhor. Não é assim. Não é assim que funciona. Ainda há mais uma grande e maravilhosa notícia envolvida nesse negócio de nós estarmos nos dedicando àquilo que o Pai, aquilo que são os negócios do Pai. E essa grande boa notícia é que nós somos capacitados para isso. Então o nosso extra, para finalizar essa série é essa: você é capacitado. João capítulo 20, versos 21 e 22, Jesus diz assim:
a paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também os envio. E tendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Paz seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E tendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Então, esse texto é um texto muito impactante. Jesus diz que assim como o Pai o enviou, Ele também nos envia. Então, Ele, Jesus, é o modelo do envio. Se nós queremos entender o que significa nós sermos, como povo de Deus, como igreja de Deus, um povo enviado, nós precisamos ler os evangelhos e nós precisamos ver como Jesus viveu, como Ele foi enviado. Porque Ele está dizendo que assim como o Pai o enviou, Ele também nos envia, então Ele é o padrão disso. Mas Ele diz que para que isso seja assim, para que nós possamos ser enviados como o Pai o enviou, Ele estaria soprando sobre nós então o Espírito Santo, ou seja, Ele estaria nos dando a capacidade que Ele recebeu do Pai. Quando Jesus é batizado, o Espírito Santo vem sobre Ele. Jesus, como Messias, é aquele que carrega a plenitude do Espírito Santo de Deus na vida dele, como um ser humano, e Ele é aquele que dá o Espírito Santo, que Ele carregou, àqueles que confiam nele. Então nós somos enviados, mas nós também somos capacitados, nós recebemos o mesmo Espírito Santo que esteve com Jesus. Por favor, entenda isso, nós recebemos o mesmo Espírito Santo que esteve com Jesus. Quando Jesus, abrindo mão do seu direito de uso dos atributos que lhe pertencem como Deus, Ele se fez um ser humano, para que Ele pudesse realizar as obras do Pai aqui, Ele recebeu o Espírito Santo. E nós recebemos o mesmo Espírito Santo. O mesmo Espírito Santo do qual Jesus dependeu, o mesmo Espírito Santo do qual pelo qual Jesus foi capacitado, o mesmo Espírito Santo, eu e você recebemos. É dele que dependemos, é Ele que nos capacita. Agora, o que isso significa? Então, por favor, você que está aqui, abra sua Bíblia em João, ou ligue em João capítulo 14, você que está em casa, por favor, faça isso também. Evangelho de João capítulo 14, nós vamos olhar para João 14, onde nós encontramos algumas implicações dessa capacitação que nós carregamos. João capítulo 14, é a primeira vez que Jesus fala de forma mais detalhada com os seus seguidores a respeito da pessoa do Espírito Santo. Em João capítulo 3, Jesus tem uma conversa com um mestre da lei chamado Nicodemos, e quando ele está conversando com esse homem, ele diz para Nicodemos que se uma pessoa não nascer do alto, se ela não nascer do Espírito, ela não pode entrar no reino de Deus, ela não pode viver a partir da realidade do reino de Deus. Mas veja, essa é uma conversa que Jesus está tendo com o mestre da lei, com Nicodemos, não é com os seus seguidores, não é com os seus discípulos. Depois, no Evangelho de João, no capítulo 7, numa ocasião de uma das festas celebradas por Israel, quando se jogava uma quantidade de água, né, para representar a água viva que havia saído da rocha que Moisés havia batido, Jesus diz que Ele era a fonte, Ele era a rocha, da qual as pessoas deveriam vir e beber, e que as pessoas que bebessem dele, do seu interior, fluiriam rios de água viva. E aí João diz, ele estava se referindo ao Espírito Santo, que até aquele momento nós não havíamos recebido. Ou seja, João está escrevendo isso depois de muito tempo, depois que ele recebeu o Espírito Santo, e de novo, então, João capítulo 7, não é um texto onde Jesus está ensinando sobre o Espírito Santo. Em João capítulo 14, é o primeiro texto que nós vamos encontrar Jesus detalhando o que significa nós termos uma vida de capacitação do Espírito, de nós dependermos do Espírito.
Então essa é a primeira vez que Jesus está falando de forma mais detalhada para os seus seguidores a respeito do Espírito Santo. Nos versos 16 a 18, você vai ver que tudo que ele está falando ali diz respeito à pessoa do Espírito Santo. Ele diz: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, ou advogado, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele vive convosco, e ele estará dentro de vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Deixa-me esclarecer algo aqui importante. Eu já li em comentários bíblicos que Jesus, quando Jesus diz assim, ele vive convosco, é porque Jesus estava se referindo a ele, a pessoa dele, a pessoa de Jesus que estava com eles, fazendo referência à ideia do Consolador, não é? De que Jesus é o Consolador que está com eles ali, e ele iria enviar um outro Consolador. Jesus fala isso mesmo, ele faz essa afirmação, que ele vai enviar um outro Consolador. Mas quando Jesus afirma que ele está convosco, ele está se referindo ao outro Consolador. Ele não está se referindo a ele. Ele está se referindo ao outro que ele iria enviar. O outro é o Espírito Santo. E quando Jesus diz que ele está convosco, ele não está fazendo essa afirmação porque ele está se referindo a ele, à humanidade dele, a pessoa, a segunda pessoa da Trindade, ok? O Deus encarnado. Não, ele está se referindo ao fato de que o Espírito Santo, o outro Consolador que seria enviado, já estava ali com eles, e estava com eles porque ele estava com Jesus. Faz sentido? Ele estava em Jesus, e porque o Espírito estava em Jesus, então ele está com eles. Mas a boa notícia é que esse Espírito que está com eles, não apenas estaria com eles, mas estaria neles. Quando ele viesse, esse Espírito ia estar neles, assim como estava em Jesus. Assim como estava em Jesus, estariam neles. Então o Espírito estava com eles, porque o Espírito estava em Jesus, mas Jesus está dizendo, quando eu pedir para o Pai e Ele enviar o outro Consolador, então aquele que está com vocês, estará em vocês. Não apenas com, mas em vocês. Então ser capacitado pela presença do Espírito Santo, significa participar da comunhão, da vida de comunhão da própria Trindade. Jesus, ele começa o texto de João 14, dizendo o seguinte: não permitais que o vosso coração se preocupe, credes em Deus e crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitos aposentos, e se não fosse assim, eu o teria dito a vós. Portanto, vou para preparar-vos lugar, e quando eu me for e vos tiver preparado um lugar, virei de novo e vos levarei para mim, a fim de que onde eu estiver, estejam vós também. Então, por favor, preste bastante atenção no que eu vou falar, para você não ficar confuso, ok? Então eu quero começar abrindo um parênteses, e dizendo para você o seguinte: o céu existe, ok? O céu existe, e quando a gente morre, antes de Jesus retornar, e trazer a realidade de um novo céu e de uma nova terra, que renovará todo o universo, ok? Quando nós morremos aqui, antes disso, nós vamos para o céu. Seja lá, aqui, seja lá onde for, nós vamos para o céu, ok? Então o céu existe. Fecha parênteses. Não é do céu que Jesus está falando aqui. Ok? Quando Jesus diz assim, eu vou preparar lugar, e quando eu for e preparar lugar, eu voltarei para vocês, ele não está falando do céu. Sim, eu sei, não fique desesperado. Eu sei que você aprendeu a vida toda que era do céu que Jesus estava falando, mas eu vou mostrar para você, biblicamente, dentro do texto bíblico, que não é do céu que Jesus está falando aqui, ok? Nós podemos falar sobre ir para o céu, estar no céu, viver no céu, com outros textos, menos esse. Por que a gente acaba fazendo isso? Porque nós temos a tendência de ler as Escrituras como uma coxa de retalho. A gente tira os versículos de dentro dos contextos, para justificar um assunto, um tema. Então o céu existe, a gente sabe que a gente morre e a gente vai para o céu, aí alguém diz assim, olha, nós vamos para o céu.
E aí sai procurando textos na Bíblia que mostrem sobre a existência do céu, e tira o versículo do contexto. Aí chega nesse texto, é óbvio, se você tirar esse versículo dentro do contexto, a coisa mais óbvia que dá aqui para entender é que Jesus está indo para o céu e ele vai preparar lugar. Quando ele preparar lugar, ele vai voltar. Sabe, desde que eu leio esse texto, eu sempre fui muito invocado com esse negócio de Jesus ter ido preparar lugar e ele não voltar depois de 2000 anos. Eu sempre fico pensando, puxa, que negócio mais difícil esse de preparar lugar, né? Eu vou preparar lugar para vocês. Então, o que é que Jesus está preparando para nós que demora tanto para ele voltar? Vocês já pararam para pensar nisso? O que Jesus está preparando para nós que demora tanto para ele retornar? Aí, nós tentamos justificar isso, as pessoas tentam justificar isso dizendo que ele ainda não voltou porque o evangelho não foi pregado a todo mundo, porque ainda tem pessoas que precisam se converter e etc. Ou seja, nós pegamos de novo vários textos fora dos seus contextos para explicar alguma coisa. Muito bem, mas baseado nesse texto não é nada disso que Jesus está falando. Ele diz que ele vai preparar lugar, e quando ele tivesse preparado lugar, ele voltaria para nós outros. Então, do que ele está falando? Vamos reler o texto, presta atenção. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito a vós, portanto, vou para preparar-vos lugar, e quando eu me for e vos tiver preparado um lugar, virei de novo, e vos levarei para mim, a fim de que onde eu estiver, estejam vós também. Verso 4, que eu não li de propósito. Vós sabeis para onde eu vou, e conheceis o caminho. Então lembre-se, Jesus ele está conversando com os seguidores dele. João capítulo 13, Jesus está no cenáculo, ok? Ele está com os 12, participando da Páscoa. É a última Páscoa que ele celebra. O que ele trata com eles? Ele está tratando a respeito da sua morte. Ele está tratando a respeito de que ele vai ser preso, ele vai morrer numa cruz, e ele vai ressuscitar ao terceiro dia e voltar. Aí ele diz assim para eles, vocês sabem para onde eu estou indo. Para onde é que eles sabiam que Jesus estava indo? Para a cruz. Para a cruz, para a morte. É para lá que eles sabiam que Jesus estava indo. Para a morte, para a cruz. E ele diz, vocês sabem o caminho? Um dos discípulos indaga, Senhor, não sabemos para onde vais, e como podemos conhecer o caminho? Tomé não havia entendido. Ele diz, olha, eu não faço a mínima ideia para onde o senhor está indo. E esse negócio de saber o caminho, menos ainda. E Jesus, é o texto, famoso texto então que Jesus assegura, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então, para onde eu estou indo? Eu serei o caminho para que vocês possam ir, para que vocês possam ter acesso. Para onde é que Jesus está indo? Por favor, olhe comigo, verso 10. Eu vou reler de novo, ok? Verso 2, na casa de meu pai há muitos aposentos, se não fosse assim, eu teria dito a vós, portanto, vou para preparar-vos lugar. E quando eu for e vos tiver preparado um lugar, virei de novo e vos levarei para mim, a fim de que onde eu estiver, vocês também estejam. Onde Jesus está? Verso 10. Não credes que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo em minha própria autoridade, mas o Pai que habita em mim realiza as suas obras. Veja, Jesus diz que ele vai preparar lugar e ele vai voltar para que aonde ele está, nós também possamos estar. Onde Jesus está? Ele diz, eu estou no Pai
e o Pai está em mim. Verso 20. Naquele dia, depois que ele fala do envio do Consolador, ele diz: quando o Consolador for enviado, naquele dia, entendereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Então, onde é que Jesus está? Jesus está no Pai. E Jesus está dizendo aqui nesse texto que Ele vai preparar lugar para que aonde Ele está, nós também possamos estar. Aonde Ele habita, nós também possamos habitar. Aonde é que Ele habita? Ele habita no Pai, a vida dele está no Pai e a vida do Pai está nele. O que o pecado fez comigo e com você foi nos exilar da presença do Pai em nós, da vida do Pai em nós. A diferença do Antigo Testamento para o Novo Testamento, da Antiga Aliança para a Nova Aliança, é que, a partir da Nova Aliança, o Pai, Deus, Pai, pode viver em você. Deus pode estar de novo com a vida dele depositada na sua vida. Então, eu sei que por causa desse condicionamento que nós desenvolvemos de que Jesus vai preparar lugar no céu, e ele diz: na casa de meu pai há muitas moradas, no original é muitos aposentos, ok? Há muitos aposentos, há muitos quartos. Nós temos a tendência de pensar numa casa no céu. Mas eu quero propor para você, a partir daquilo que Jesus está dizendo aqui, que os aposentos que Ele foi preparar é você, é a sua vida, a minha vida. Nós somos os muitos quartos da casa do Pai que Ele foi preparar, para que o Pai pudesse habitar, para que o Pai pudesse estar, para que nós pudéssemos estar vivendo nele. Então eu torno a dizer, eu não estou dizendo que o céu não exista, que se a gente morrer a gente não vai para o céu. O que eu estou dizendo é que aquilo que Jesus está falando aqui não tem a ver com isso. O que Jesus está dizendo aqui é que para onde ele vai para a cruz. Por quê? Porque o que impede que Deus viva em mim e em você, que Ele possa habitar em nós, é justamente a realidade do pecado. É o pecado que nos separa da presença de Deus na nossa vida. Então Jesus precisa resolver o problema do pecado. Como é que Ele resolve o problema do pecado? Ele resolve o problema do pecado na cruz. Ele resolve o problema do pecado morrendo por mim e por você. Ele morre. A morte dele resolve o problema do pecado. Então, Ele ir preparar lugar para nós, para a casa do Pai, para estarmos como na casa do Pai, tem a ver com Ele ir para a cruz e morrer por mim e por você. Para que então, aquilo que impede a presença do Pai em nós, aquilo que impede que nós sejamos cômodos da casa do Pai, seja resolvido. E agora, nós nos tornamos morada do próprio Deus. Então eu vou voltar para o texto, para mais uma vez nós vermos isso. Olha o verso 23. Para não ler fora do contexto, eu vou continuar lendo. Aquele que tem os meus mandamentos, verso 21, ele diz: então, naquele dia entendereis que eu estou no Pai, e vós em mim, e eu em vós. Então, isso responde o verso 3, aonde eu estiver, estejam vocês também. Aonde Jesus está? Jesus está no Pai. E ele diz: quando o Espírito Santo vier, então aonde eu estou, vocês também estarão. Vocês não podem estar agora. Por quê? Porque eu preciso ir preparar o lugar. A maneira de vocês poderem estar lá é através de eu dar a minha vida, morrer por vocês e voltar para vocês na minha ressurreição, porque assim o Espírito Santo pode ser derramado. E quando o Espírito Santo for derramado, então aonde eu estou, vocês também estarão. Ele continua dizendo: aquele que tem os meus mandamentos e os obedece a eles, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, eu também o amarei e me revelarei a ele. Então perguntou-lhe Judas, não Iscariotes: Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Verso 23, Jesus respondeu-lhes: se alguém me ama,
Preste atenção nisso. Jesus respondeu: se alguém me ama, obedecerá às minhas palavras, e meu Pai o amará, e nós viremos até ele e faremos morada nele. Ou viremos até ele e faremos, é a minha tradução aqui, e faremos nele o nosso lar. Então veja, se você pegar os versos 1 a 3 sobre Jesus ir, preparar lugar, preparar morada, para que nós possamos estar nessas moradas, e você lê isso dentro do contexto, você vai ver que as moradas que Jesus está falando que Ele está preparando, para que nós possamos desfrutar delas, somos nós mesmos. Ele está nos preparando para que nós possamos ser moradas de Deus, para que aqui e agora o Pai e o Filho possam morar em nós. Verso 23. E meu Pai o amará, e nós quem? Eu e o Pai, viremos até Ele e faremos morada nele, faremos dele o nosso lar. Agora, isso dentro do contexto significa que a vinda do Espírito Santo de Deus para habitar em nós, traz a presença do próprio Pai e do próprio Filho em nós. Porque Jesus está dizendo que quem vai vir é o Espírito Santo, quem vai vir é o outro Consolador. Mas aí ele diz que quando o outro Consolador chegar, então nós vamos entender que ele está no Pai, e que o Pai está nele, e que nós estamos nele. E no verso 23 ele diz: o Pai e eu faremos morada em vocês. Então, a presença do Espírito Santo de Deus em nós faz com que o próprio Pai e o Filho estejam presentes em nós, através da presença do Espírito Santo. Esse é o maior objetivo da morte de Jesus. Capítulo 17, verso 21, quando Jesus está orando, verso 20 e 21, ele diz assim: não oro somente por esses discípulos, mas igualmente por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Esse é o maior objetivo da morte de Jesus. Esse é o maior objetivo da vinda de Jesus, foi poder nos preparar, tirando aquilo que impedia a presença de Deus conosco, que é o pecado, para que o Espírito Santo que habitava nele pudesse ser derramado e pudesse estar vivendo em nós, para que assim como ele e o Pai são um, nós também possamos ser um nele. Uau! Ok? Então você é capacitado, porque a vida do próprio Deus está vivendo em você. Porque você foi feito um cômodo da casa de Deus. Porque você foi feito para que a presença de Deus pudesse estar em você, não só com você, mas em você. Assim como a presença de Deus estava na Arca da Aliança no Antigo Testamento, agora a presença de Deus está em você, em mim. O apóstolo Paulo descreve isso em 1 Coríntios, e depois ele descreve isso em 2 Coríntios, dizendo a respeito de Deus estar em nós, habitar em nós, nós sermos agora sua morada, sua casa, seu templo, seu santuário. Você consegue entender o que é isso? A presença do Espírito Santo em nós, que nos torna filhos, nos dá lugar à comunhão com a Trindade. Quando o apóstolo Paulo nos diz em Romanos 8,16 que o Espírito fala ao nosso Espírito: Abba, Pai. Quando o Espírito Santo fala ao nosso Espírito que nós podemos chamar Deus de Abba, de Pai. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. O que isso significa é que a mesma relação, a mesma intimidade, a mesma conexão que havia entre Jesus humano encarnado com o Pai, agora
existe em mim e em você. Em mim e em você. Se nós estamos vivendo com a presença do Espírito Santo de Deus em nós. É por isso que em Mateus 28, 20, Jesus diz que Ele vai estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Veja, se você pensar no corpo humano de Jesus, glorificado, as Escrituras nos dizem que o corpo humano de Jesus glorificado está assentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso nesse lugar que a gente chama céu. Ok? Jesus não deixou de ter um corpo humano. O corpo humano dele foi glorificado e o corpo humano glorificado dele está assentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. É o que diz as Escrituras. Então, como ele está assentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso e ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos? Porque a presença do Espírito Santo de Deus em nós representa a presença do próprio Jesus conosco. A presença do Espírito Santo de Deus vivendo em nós representa a presença da própria vida do Pai em nós, assim como a vida do Pai estava em Jesus. Por isso Jesus diz para Filipe, quando ele diz, Senhor, mostra-nos Pai, e isso nos basta. Voltando para João 14, ele diz, Filipe, há tanto tempo estou convosco e você ainda não me conhece. Quem vê a mim, vê o Pai. Okay? Não é porque Jesus e o Pai são o mesmo, mas é porque Jesus carrega a vida do Pai nele. E agora eu e você estamos carregando a vida do Pai e a vida do Filho, Jesus, em nós, por causa da presença do Espírito Santo de Deus. Isso é ser capacitado. Okay? Você simplesmente está carregando a vida do Senhor Criador em você. Você está carregando a vida em você. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu vivo porque eu sou a vida. Vocês também viverão. Mas ser capacitado significa, pela presença do Espírito, significa realizar as obras do reino que Jesus realiza. Não significa apenas nós desfrutarmos da comunhão, da vida, da presença da vida, da própria Trindade em nós, mas significa também nós, a partir disso, realizarmos as obras do reino que o próprio Jesus realizava. João capítulo 14, versículos 11 a 14, Jesus diz assim, crede-me, quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim. Deixe-me dar uma tarefa para você, ok? Você que está em casa aí, vocês que estão aqui. Eu quero que você depois releia o capítulo 14 e você circule, ok? Ah, não, eu não risco a minha Bíblia. Bom, se você não risca, começa a riscar, tá bom? Porque faz bem riscar a Bíblia, ok? Então, circule, ou então pinte, ou grife, sei lá, mas faça alguma coisa. Em todas as vezes que aparece a palavra, o verbo estar, estiver, estive, estou, ok? Todas as vezes que aparece, veja quantas vezes aparece. E depois, você olhe quantas vezes que aparece que Jesus está afirmando que Ele, esse estar aí diz respeito a Ele, aonde Ele está, ok? E depois, segunda parte do exercício, primeiro circule, segunda, veja quantas vezes Jesus afirma esse estar em relação a Ele, aonde Ele está. E aí depois você olha todas essas vezes que Ele afirma onde Ele está e veja onde é que você vai estar. Porque Ele diz assim, aonde eu estou, vocês vão estar. Ok? Então só para completar aí a primeira parte daquilo que eu compartilhei com você. Agora vamos voltar aqui. João 14, 11 a 14, Jesus diz assim, crede-me, quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim, crede-o ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos asseguro que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, pois eu vou para o meu Pai. E assim seja o que for que vós pedirdes em meu nome, isso eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se vós pedirdes algo em meu nome, eu o farei. Veja, Jesus está dizendo aqui, falando aqui com os discípulos, ele diz isso porque o Filipe disse para ele, Senhor, mostra-nos o Pai.
E Jesus disse: Filipe, mas há tanto tempo eu estou com você e você ainda não me conhece? Você não sabe, quem vê a mim vê o Pai. Crede que o Pai está em mim e que eu estou no Pai. Se você não acredita porque eu estou te falando isso, acredite por causa das obras que se manifestam através de mim, porque essas obras são as obras do Pai. Jesus está dizendo, de novo, isso tem a ver com a gente entender a encarnação de Jesus, ok? Jesus está dizendo que ele, enquanto um ser humano, de fato, ele não podia fazer absolutamente nada dele mesmo. Ele não está usando nenhum dos atributos divinos que ele tem como a segunda pessoa da Trindade, como um Deus, para realizar as coisas que ele está realizando. Todas as coisas que ele está realizando como obras que o Pai está fazendo através da vida dele por causa da presença do Espírito Santo. O Espírito Santo está atuando através da vida de Jesus, e o Espírito Santo atuando através da vida de Jesus está fazendo as obras do Pai. Então aquilo que Jesus está fazendo enquanto um ser humano são as obras do Pai, no sentido de que se fosse apenas a partir da humanidade dele, nada daquilo poderia ser realizado, nada daquilo poderia ser feito. Então, a questão aqui é que Jesus, quando ele proclamava o reino, e ele manifestava as obras do reino, as manifestações daquelas obras do reino evidenciavam que aquilo que ele estava falando era uma realidade, era uma verdade. Por quê? Porque somente Deus poderia fazer aquilo. Somente alguém que estivesse pleno da vida de Deus, envolvido pela vida de Deus, poderia fazer aquilo. Os judeus entendiam isso bem por causa do Antigo Testamento. Os juízes, os profetas, as pessoas extraordinárias que fizeram coisas extraordinárias no Antigo Testamento, eles sabiam que fizeram aquelas coisas porque o Espírito do Senhor havia vindo sobre eles. Eles sabiam que eles não podiam fazer aquelas coisas sozinhas. Eles tinham noção disso. Nós vivemos no Ocidente, nós somos herdeiros do racionalismo iluminista, e aí a gente perdeu esse enfoque. Mas essa é a maneira que o Novo Testamento, as pessoas que viveram na época de Jesus, entendiam as coisas que aconteciam. Eles sabiam que aquelas coisas extraordinárias aconteciam porque aquilo significava que Deus estava ali, Deus estava presente, Deus estava agindo, Deus estava fazendo. Não eram só palavras. Jesus viveu no meio de um contexto religioso, aonde não havia a manifestação de Deus. Sabe o que é a religião? A religião é forma sem poder. A diferença do cristianismo bíblico para o cristianismo religioso é que o cristianismo religioso fala muito, mas não mostra nada. Mas o cristianismo bíblico fala e mostra aquilo que está sendo dito. Ele fala que Deus é um Deus generoso, e ele responde a isso através de um povo que é generoso. Um povo que não acumula para si. Um povo que abençoa a vida de outros. Ele diz: Deus é generoso, você quer ver? Você quer ver? Veja, o cristianismo bíblico não é esse cristianismo que a gente tem visto, advogado por muitos cristãos no Facebook, em outros lugares, onde a gente aponta os problemas da sociedade e do mundo, e aí a gente cai com uma crítica e uma violência tremenda sobre a política, sobre os governantes, dizendo que eles não fazem nada. Isso é forma sem poder, isso é palavra sem obra, sem ação. O cristianismo bíblico é aquele que diz: Deus é generoso, você quer ver? E nós respondemos, nós mostramos. Deus sabe todas as coisas, Deus te conhece, você quer ver? Eu gosto muito de alguns exemplos que o Wesley dá sobre isso. O Wesley chega numa pessoa e ele ora pela pessoa. E enquanto ele está orando pela pessoa, veja, eu quero deixar claro que isso que o Wesley faz, qualquer um aqui pode fazer, ok? Porque é o Espírito Santo de Deus que está fazendo através dele. Qual é a diferença? Aquele que crê em mim, essa é a diferença, aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, e outras maiores farão. Então a gente pode não gostar disso, ok? Porque a gente
Sei lá, a gente tem muitos problemas com essas coisas, mas eu já aprendi que quando alguma coisa está escrita nas Escrituras e elas não acontecem assim na minha vida, é porque eu não creio. Ah, mas eu creio. Então, mas eu acho que eu creio, mas eu não creio. Porque se eu crer do jeito que a Escritura está dizendo, vai acontecer. Se então não acontece, o problema não está na Escritura, o problema está em mim. Eu acho que eu creio, mas eu não creio. Sabe, é que nem aquela história, já viram aquela historinha do cara que ouve o pastor pregando o texto que Jesus diz, se você disser a esse monte, sai daqui e lança-te ao mar, ele vai fazer isso. E o cara morava eu lembro uma situação uma vez, essa é uma situação real, lá em Balneário Camboriú, quando a gente morava lá, o pessoal fez todo um folheto e vendeu naquela época a Argentina emparelhou o dólar, né? Então os argentinos estavam cheios de dinheiro, e eles compravam muitas propriedades lá no sul. E aí coisa de brasileiro, infelizmente, mau caráter nisso, né? Mas uma empreendedora lá fez um prédio, né? Um condomínio assim, e a 200 metros do mar. E aí fez a propaganda, tinha o prédio, tinha o mar, e venderam, um monte de argentino compraram. Quando o pessoal foi, era 200 metros do mar, só que tinha um monte entre o negócio e o mar. E eles não colocaram o monte, eles não disseram que tinha que passar por uma montanha para você poder chegar ao mar. Okay? Então, se fosse linha reta, seria 200 metros, mas indo pela montanha, o caminho era muito mais longo, né? Mas aí eu me lembrei dessa história, porque é mais ou menos assim, a historinha é que o cara, ele ouve essa pregação e ele tem um monte entre ele e a praia onde ele vive, e aí ele vai lá e convicto daquilo que o pastor falou, e ele ora de noite para que o monte saia de frente da casa dele e do mar. Aí no dia seguinte ele abre a janela e olha, e o monte está lá, e ele diz, eu sabia. Eu sabia. Ou seja, a nossa fé muitas vezes nos leva ao máximo fazer uma oração, porque a nossa mente captou a coisa, mas o nosso espírito não captou. Então, o Wesley, ele costuma chegar e pega a mão da pessoa e faz uma oração por ela, e quando ele ora pela pessoa, o Espírito Santo de Deus traz para ele algumas coisas sobre a pessoa, sobre a vida da pessoa. Palavras de conhecimento, e ele fala, olha, você tem uma irmã assim, ou você está com tal situação assim, ou isso é assim, assim na sua casa. E a pessoa diz, é desse jeito, é assim, tal. E ele fala algumas coisas, e ele diz para ele, então, eu não te conheço, certo? Ele falou, não. Ele falou, então, como eu poderia saber disso? Não, antes disso ele fala, agora fala você alguma coisa para mim, né? Sobre mim, é isso que ele fala para mim alguma coisa sobre mim. Eu falei, eu não sei, então, eu também não te conheço, mas não sabia, a única maneira de eu saber isso seria se Deus me dissesse, Deus te conhece, Deus sabe, Deus te conhece. Veja, o cristianismo bíblico tem a ver com nós realizarmos as obras do reino. Assim como Jesus realizava as obras do reino. É isso que ele está dizendo aqui, ele está garantindo isso aqui para a gente. Ele está dizendo que se nós pedirmos algo no nome dele, ele o fará. O que significa pedir algo no nome dele? Não significa você pedir qualquer coisa no nome dele, com fé, ok? Eu quero um Lamborghini, em nome de Jesus. Muito provavelmente é melhor você trabalhar bastante e comprar um Lamborghini, ok? E você não precisa usar o nome de Jesus para fazer isso. Você apenas trabalha bastante e compra um Lamborghini, está tudo certo. Mas se você orar para ter um Lamborghini em nome de Jesus, ele não vai aparecer na sua porta, sabe por quê? Porque Jesus não pediria um Lamborghini. Orar em nome de Jesus significa você usar a autoridade dele, usar o nome dele, representando. Então, de novo, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Como o Pai o enviou para curar, o Pai o enviou para libertar, o Pai o enviou para restaurar. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Se vocês pedirem alguma coisa no meu nome, isso eu farei. Ou seja, isso está atrelado dentro da perspectiva da missão. Então, tudo aquilo que a gente faz na missão, e nós usamos da autoridade do nome de Jesus, as Escrituras nos garantem que essas realidades vão se manifestar, elas acontecerão. E aí, eu sei, muitos de vocês devem estar pensando, mas diz aí que obras maiores do que essa farão, mas eu nunca vi ninguém fazer obras maiores do que a de Jesus. Então, você é um excelente candidato, então, para começar a fazer. Eu sou um ótimo candidato para começar a fazer.
Esse é o ponto. A gente precisa começar a olhar para esses textos e entender que a presença do Espírito Santo de Deus nos capacita para continuarmos realizando as obras do reino. Se elas não acontecem, não vamos desistir porque não acontecem. Se elas não acontecem, não vamos olhar para as Escrituras e dizer, isso não é mais assim, porque em nenhum lugar das Escrituras diz que não é mais assim. Vamos olhar para nós mesmos e dizer, Senhor, aumenta a nossa fé. Aumenta a nossa fé, precisamos de mais fé. Senhor, eu creio. Ajuda-me na minha falta de fé. Essa é a melhor oração que tem. Eu faço ela muitas vezes no meu dia. Senhor, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Jesus nos garantiu que a autoridade dele nos foi transferida. Mateus 28:18, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra, vão. O poder dele nos foi dado, Atos 1:8, recebereis poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. O mesmo poder que estava ativado na vida de Jesus está disponível para ser ativado na nossa vida. 1 Coríntios capítulo 12, versos 7 a 11, o apóstolo Paulo nos explica que as obras do reino, elas não são realizadas pelo nosso desempenho, elas não são realizadas pelo nosso esforço, elas não são realizadas pela nossa metodologia, elas são realizadas pela nossa dependência do Espírito. O Espírito se manifesta através da sua atuação, dos seus dons, por nosso intermédio, por intermédio da igreja, do seu povo, como lhe apraz. Então nós somos capacitados pelo Espírito para uma vida de intimidade, mas também somos capacitados para uma vida que manifeste as obras do reino de Deus. O cristianismo bíblico é esse que diz, o reino de Deus chegou, você quer ver? O reino de Deus chegou, você quer ver? Quando a gente não faz isso, quando nós não cremos nisso, nós precisamos de muita atividade, nós precisamos de muita programação, nós precisamos de muito movimento. Sabe, muitas das coisas que a igreja no Ocidente tem realizado com muito dinheiro e com muito esforço, é porque no fundo, nós não cremos que o reino de Deus possa se manifestar por nosso intermédio. Nós precisamos crer nisso. Por favor, entenda, eu não estou te acusando, eu não estou nos acusando, eu estou nos estimulando a uma vida de fé, a entender que se isso é assim, então eu vou perseguir isso, que nem um perdigueiro persegue um coelho, eu vou perseguir isso, eu não vou parar enquanto eu não alcançar, eu vou atrás todos os dias. Mas por fim, nós somos capacitados a conhecer todas as verdades do reino de Deus. Não algumas, todas. Jesus diz para os seus seguidores no verso 21, aquele que tem os meus mandamentos e obedece a eles, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. No verso 24 ele diz, quem não me ama, não obedece às minhas palavras, e a palavra que vós estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Jesus está falando aqui a respeito dos ensinos dele, e ele está falando a respeito daquilo que fora revelado por intermédio dos profetas sobre ele no Antigo Testamento. Mas, veja os versos 25 a 27. Ele diz assim, esses ensinamentos, ou seja, aquilo que eu já falei para vocês, aquilo que eu já compartilhei com vocês, esses ensinamentos vos tenho ministrado enquanto ainda estou presente entre vós. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as verdades e vos fará lembrar de tudo o que eu vos disse. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá, não permita que vosso coração se preocupe, nem vos deixes amedrontar. Aqui fecha a perícope. Ela abre com Jesus dizendo, não permitas que o vosso coração se preocupe, credes em Deus, crede também em mim. 14:1. Jesus diz, não
permita que vosso coração se preocupe, nem vos deixe amedrontar. Tudo que está entre essas duas colocações de Jesus, e tudo aquilo que diz respeito ao que foi revelado sobre ele, de acordo com Jesus, vai ser lembrado a nós, através da presença do Espírito Santo. Mas ele diz mais. Ele diz, ele vai ensinar a vocês outras coisas. E aí nós temos o restante do Novo Testamento revelado. Atos, as epístolas. Então, toda a Escritura, aquilo que está antes da vinda de Jesus, reportando a Jesus, aquilo que Jesus ensina enquanto ele está aqui, os evangelhos, e tudo aquilo que vem depois que Jesus manda o Consolador, o restante das Escrituras, são um ensino de Jesus para nós. Sabe, esse discurso que às vezes a gente tem ouvido, e eu não sei se você já ouviu, mas se você ouvir, preste atenção nele, que quer reduzir o ensino de Jesus apenas aquilo que está no Evangelho, não é bíblico. Ok? Não é bíblico. Essa ideia de que o que Jesus, você tem que interpretar as coisas a partir do que Jesus disse. O que Jesus disse está nos Evangelhos. Então, se um assunto não é tratado nos Evangelhos, pode deixar ele para lá. Veja, não é porque não foi tratado nos Evangelhos que não é algo que Jesus ensinou, porque Jesus disse que ele enviaria o Espírito Santo e o Espírito Santo continuaria ensinando. Então, outro Consolador que vem, ele vem para lembrar aquilo que já foi ensinado, e ele vem para ensinar todo o restante da realidade do reino. E esse ensino não tem a ver apenas com uma percepção intelectual daquilo que nós lemos, mas tem a ver com a percepção da revelação daquilo que nós lemos na nossa vida, a nós. Por termos o Espírito Santo vivendo em nós, nós somos capacitados a conhecer e a obter todas as verdades, então, concernentes ao reino de Deus. Toda a Escritura nos traz a revelação do reino, e o Espírito torna a revelação uma realidade para o nosso viver. Por isso, em 1 Coríntios, 1 Coríntios mesmo, capítulo 1, versículo 2, o apóstolo Paulo fala que nós recebemos a mente de Cristo, para que nós possamos pensar a partir das realidades que estão na mente de Jesus. Você recebe a mente de Cristo através da presença do Espírito Santo de Deus em você, através da presença dele em você, aquilo que está nesse livro, que é uma incógnita para muita gente. Muitas pessoas leem esse livro e não diz nada para elas. Algumas pessoas até olham talvez para você, para mim, e digam assim, como você pode acreditar num livro? Como você pode acreditar na Bíblia? Veja, você só pode porque o Espírito Santo te revela. Realmente, sem a presença do Espírito Santo de Deus, o que está escrito aqui não faz nenhum sentido, não tem nenhum significado. Mas a partir da presença dele na sua vida, você começa a encontrar tesouros que estão aqui, pérolas que estão aqui. As Escrituras saltam para você. Você começa a ler coisas que estão aqui e elas começam a ser impressas na sua vida. Não é mais apenas alguma coisa que foi dito a respeito deles no passado. São coisas que estão sendo ditas aqui que passam a fazer sentido em nós, porque aquilo que está aqui começa a ser impresso na nossa vida, através da presença e do poder do Espírito Santo em nós. Então somos capacitados para termos essa vida de intimidade com a Trindade, somos capacitados para realizar as mesmas obras que Jesus realiza, somos capacitados para conhecer a mente do Senhor,
a mente de Deus, pensar como Jesus pensa. A maior de todas as notícias, portanto, é essa: Jesus está vivo, Ele nos perdoou, Ele nos adotou, através da presença do Espírito Santo de Deus em nós. A sua vida pode se manifestar através da nossa vida. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos aí na sua casa. Você que está aqui, feche os seus olhos. Vamos pedir para que essa notícia seja uma realidade na vida da gente. Não apenas informações, mas uma verdade, uma realidade. Jesus está vivo. Ele nos perdoou. Ele nos adotou na família do seu Pai. E Ele nos deu do mesmo Espírito que vive nele. Para que então a vida dele se manifeste através da nossa vida. Assim como a vida do Pai se manifestava através da vida dele, a vida de Jesus se manifeste através da sua vida e da minha vida. Nós temos muitos, mas muitos testemunhos de que isso é uma realidade, principalmente no meio da nossa galera, dos nossos adolescentes, pré-adolescentes. Se você conversar com eles, você vai falar: nossa, que coisa mais incrível. Mas eu quero dizer para você que isso é para todos nós. Todos nós. Não viva abaixo disso. Não viva abaixo daquilo que Jesus conquistou por você. Espírito Santo, vem. Flua de nós. Flua de nós. Essa é a promessa que o Senhor nos fez, que Jesus nos fez. Que todas as vezes que fôssemos nele, todas as vezes que bebêssemos da presença dele, da vida dele, do nosso interior fluiriam rios de água viva. A vida do Senhor fluiria de nós, Espírito Santo. Mas, em nome de Jesus, vem sobre nós, transbordando de nós, vem sobre nós, transbordando da nossa vida, para tocar nesse mundo tão carente da graça, da misericórdia, da salvação de Jesus. Através de Ti, nós temos a vida do próprio Deus vivendo em nós. Não queremos viver uma religião, forma sem poder. Queremos carregar a vida autêntica de Jesus que nos foi dada. Abra nossa mente, nosso coração, para que aquilo que está na Tua palavra, aquilo que está no livro, seja revelado, impresso em nós. Que sejamos conduzidos através de Ti, Espírito Santo, a toda a verdade, a toda a revelação do reino, que nós, então, como Teu povo, como parte do Teu povo, da Tua igreja, possamos ser a boa notícia para o mundo, que possamos dizer extra, Jesus está vivo, você quer ver? No nome dEle nós oramos. Amém.